Não tem nem o que dizer sobre isso, né? O Good Game entrou aí na pauta quando o texto passou a utilizá-la, seus estudos como referência para fazer uma série de insinuações, né? Porque ele não provou, né? Aí o Atlético contrata, acho que o Atlético deveria discutir internamente o comportamento do seu principal atacante, que é o Hulk, né? E isso seria uma postura mais profissional, mais madura, de pessoas, de gestores de futebol mais capacitados. Olhar para dentro do próprio clube e observar, se o Hulk jogasse no Cruzeiro, o que nós diríamos dele, né? Se ele fosse atacante do time rival, será que nós acharíamos ele legal, bacana, sempre está com a razão? Ou pensaríamos de forma diferente? Será que não dá para conversar com o Hulk, ele segurar um pouco a onda? Porque, independentemente de o árbitro ter sido excessivamente rigoroso, como a gente discutiu ontem exaustivamente, o Hulk faz isso todo jogo praticamente, ou todo jogo, né? Reclama. E ele criou um cenário que permitiu ao árbitro mostrar o cartão. Ou seja, ele possibilitou isso. Eu falava a mesma coisa há algum tempo sobre o Gabigol, que até parou um pouco com isso. Era toda hora cartão. Eu falei, cara, até uma pessoa do clube lá do Flamengo, uma vez falou assim, mas o Gabriel, internamente, né? Alega que ninguém reclama. Se ele não reclamar, eu falei, faz sentido. O time, muitas vezes, acomodado, não se queixa quando tem que reclamar. Mas tem que saber a hora de reclamar. E o tom da reclamação. Se você se propõe a ser aquele jogador que chega no árbitro para reivindicar. Que isso até faz parte. Se o adversário pressiona o juiz, você tem que pressionar também. Então você banca o trouxa. O cara fica ali em cima do juiz, induzindo o árbitro a cometer erros, eventualmente, né? Eventualmente, mesmo que não seja esse o objetivo, e sim uma arbitragem correta. E você fica parado? Não. Se o técnico do time reclama, o outro tem que reclamar também. Vem cá, por que ele está reclamando com você? Você vai ficar calado, vai ficar ouvindo? No mínimo isso. Eu estou aqui quieto no meu canto, ele não para de reclamar. Você vai aceitar essa pressão, professor? Eu sou o técnico que não está reclamando, no mínimo isso eu falaria para o árbitro. Porque não pode aceitar esse tipo de pressão, né? Mas o que vai acontecer? O Atlético está literalmente apoiando o seu jogador, que também está errado. Os dois erraram. O árbitro pelo rigor e o Hulk pelo comportamento, que se ele jogasse no futebol europeu, ele não faria isso, gente. Ele jogou no futebol europeu. Duvido. Não vão tolerar, a gente não vê isso, sabe? O jogador chega, bota cara a cara com o técnico, com o juiz ali, cobrando. As palavras podem não ter sido ofensivas, mas a postura é muito agressiva. Não é adequada. É um jogador experiente, um ótimo jogador, um jogador importante. Ele prejudicou o Atlético. O Atlético tomou de 4-0, porque o Palmeiras jogou bem. Primeiro ponto, porque o árbitro expulsou de forma exagerada o Hulk, mas nada disso teria acontecido se o Hulk, na marcação da falta, né, não reclamasse. A falta era para o Atlético. Ele reclamou ainda assim. Não dá para conversar isso com o Hulk, não? Ô Hulk, vem cá, por que você reclamou também, cara? Mas não sei o que. Pô, maneira um pouco. Segura um pouco a tua onda. Mostra um outro Hulk a partir de agora. Se você passar 2, 3 jogos sem reclamar, e reclamar quando tiver razão, todo mundo vai falar, olha só, o Hulk não reclama 2 jogos. Nem fala com o árbitro. Agora ele reclama, mas agora ele está certo. Agora, se você achar o tempo todo que o mundo está contra você, toda hora você vai reclamar. Porque todas as marcações você vai achar que são injustas. Mas aí você tem que fazer uma terapia. Porque você vai jogar futebol, você acha que o tempo todo está todo mundo contra você, é até uma postura meio pretensiosa. Por que o mundo se voltaria contra um clube? Se fosse assim, o mundo se voltaria contra o Real Madrid. Porque o mais poderoso, o mais forte, o grande campeão, é sempre aquele que, né, todo mundo quer derrubar. E é o mais antipático. Isso é natural. Você vê lá, na NBA, o Boston Celtics venceu depois de 16 anos, foi campeão da NBA. É o maior campeão da NBA. É o time mais detestado pela maioria dos torcedores dos times da NBA, fora do Boston Celtics. O Lakers também é detestado, porque era o segundo maior campeão agora. Times que vencem sempre despertam ojeriza nos torcedores dos outros times. É normal isso. Porque todo mundo quer ser aquele time. Mas muitas vezes eles também têm força política, né, Mauro? Não, eu estou falando da questão da relação, entendeu? Todo mundo... Então, assim, por que todo mundo vai estar contra o Atlético Mineiro? O que acontece com o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro não é o Real Madrid do Brasil. É um grande clube, é importante, tem lá sua torcida, sua história e tal. Mas não existe isso, gente. Todo mundo está contra um toda hora, a favor de um. Isso é uma besteira. Isso é uma bobagem. Isso é papo para torcedor de botequim, torcedor desinformado, torcedor fanático, que distorce tudo. Quem gera o futebol tem que ter visão profissional. E nesse momento, eu acho que o Atlético pode ficar insatisfeito e protestar contra o rigor da arbitragem, sim, mas deveria conversar com o Hulk. Bater um papo profissional com ele. O que acontece? Todo jogo. Faz um pupurri, pega um vídeo lá, um pessoal de análise de desempenho, tem todos os arquivos. E junta um pupurri de reclamações. Vamos ver todas as reclamações, só desse campeonato, que são poucas rodadas. Todas. E senta numa sala e vê com o Hulk. Hulk, vamos olhar uma por uma. Aqui você tinha razão? Aqui tu não tinha razão. Aqui você tinha razão? Aqui você tinha razão. Aqui não tinha. E nesse jogo, por que reclamar numa falta marcada a seu favor? Para pressionar o juiz? Qual é o intuito? O cara marcou a falta, gente. Aí ele reclama. Aí toma um cartão amarelo. Aí ele vai, põe um cara a cara com o árbitro. O cara dá o cartão vermelho. Por que ele não se controlou? Tomou um amarelo, que ele falasse a distância, sem botar o cara a cara. Pô, professor, tomei amarelo, não fiz nada, sofri, foi falta. Você está reclamando, já toma logo amarelo, fica na sua. Pô, engole seco e segue no jogo. Aí não, vai lá e reclama. Não adianta nada, cara. O resultado final disso é o Atlético tomando de 4-0. O Hulk deixa as suas digitais nessa derrota. É isso que o Atlético deveria fazer.
Mas não adianta agora ficar essa coisa, tem cabimento o presidente do clube como Atlético Mineiro ficar perto do vestiário, como nós vimos as imagens ontem aqui no programa, gritando lá de fora do vestiário. Eu acho que não é uma postura do presidente de um clube, gente. Seja ele SAF, que quem manda são os donos, né? Da SAF ou não importa quem manda, quem não manda. Sabe? É uma questão de ter uma certa elegância. E eu acho que o Atlético deveria olhar para dentro de si mesmo. Porque há décadas tem essa vitimização do Atlético. A história é contada sob uma ótica toda de vitimização do Atlético, tudo mais, que é uma coisa meio... não ajuda o clube em nada. E o que essa empresa vai fazer? Se ela fizer um relatório sério, talvez ela aponte muitos erros do Hulk reclamando toda hora. Eu acredito que ela faça um relatório sério. Eles vão usar isso aí? E, sinceramente, olha, é bem cansativo esse negócio, sabe? Reclamação por conta de 20 segundos a mais do Atlético Paranaense, quando o Palmeiras fez um gol com quase 2 minutos depois do tempo que o árbitro... o Atlético Palmeiras em Barueri, né? Gol do Pablo. Quase 2 minutos depois do tempo, quase 3, na verdade. Minutos do tempo que o cara... Ou 2. 2. Eram 7 e já tinha quase 9, além do tempo, quando o Pablo fez o gol. No final do primeiro tempo, do jogo em Barueri, o gol que abriu o placar, no segundo tempo o Atlético fez 2-0, ganhou por 2-0 do Palmeiras. Aí o Cuca não reclamou. Quer dizer, como é que é isso? Para que isso? Onde vai se chegar com isso? É muito chato, quer dizer, vitimização o tempo todo, muito cansativo, assim, vira SAF e continua essa postura amadora, do que adianta?